Olá pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Botelho. Trabalho já há bastante tempo com o pessoal da Liga do Saber, que foi um projeto que eu concebi com o objetivo da gente compartilhar conhecimento com as pessoas. E a boa notícia é que esse projeto ele vem crescendo ao longo do tempo. Começou com algumas pessoas que compraram essa ideia, que entenderam que compartilhar conhecimento é interessante, é bom para as pessoas. E ao longo desse caminho eu fui conhecendo outros profissionais como, por exemplo, o Marcelo Lorena, que está aqui do meu lado. A gente trabalhou junto, eu vou deixar ele se apresentar, mas nós trabalhamos junto em um projeto e o Marcelo é um profissional extremamente capacitado dentro da área dele, que é a área de saúde. E como eu já vinha tendo a ideia de, na Liga do Saber, fazer uma série de lives que abordassem o tema de bem-estar e saúde, eu aproveitei a minha amizade e os conhecimentos do Marcelo para a gente fazer hoje essa live para falar sobre o equilíbrio entre a nossa saúde mental e a saúde física, né? Porque isso é importante. Então, eu vou deixar o Marcelo se apresentar para a gente começar a falar aí sobre o nosso tema. Por favor, Marcelo. Boa noite. Obrigado, Luiz. Como ele falou, meu nome é Marcelo. Primeiro eu quero agradecer, né? É um prazer imenso eu estar aqui iniciando a série de lives da Liga do Saber. Para mim é uma grande honra poder compartilhar um pouco de conhecimento, né, com vocês e absorver também, que a gente está sempre em aprendizagem, né? E eu sou graduado em Educação Física, né, trabalhei com muito tempo com equipes de alto rendimento, com voleibol especificamente. E hoje eu sou personal trainer, trabalho com pessoas visando qualidade de vida, visando bem-estar, visando saúde. E uma das premissas, né, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é cuidar realmente dessa relação, né? O corpo nunca está desassociado da mente, tem que estar muito interligado. E esse tema para mim é muito importante, acho que vem a calhar. Acho que é interessante esse primeiro comentário que você faz, porque eu acredito que tenha muita gente que está assistindo, ou que vai assistir essa live em algum momento, que tem aquela dúvida ou que muitas vezes acaba só pensando na questão da saúde física ou praticando, por exemplo, uma academia ou corrida, né, que muita gente tem aderido, né, à corrida noturna ou à corrida diurna de rua, mas muitas vezes acaba não sabendo como ou exercitar a saúde mental ou o que é efetivamente a saúde mental, porque ela é importante. E você acabou de falar dessa questão da importância do equilíbrio. Então, para o pessoal entender um pouquinho do nosso propósito aqui, eu pergunto para vocês, como é que a gente pode definir a saúde mental? Como é que a gente pode dizer para as pessoas, de uma forma mais simples, o que seria a saúde mental e por que ela é importante para nós? Então, olha só, primeiro você tem que estar ciente de quem você é, né? Para você interagir com as pessoas, para você estar apto à convivência do dia a dia. Então, sua mente tem que estar voltada para isso. E muitas vezes, com a correria do dia a dia, toma muito tempo, a gente não tem tempo para pensar na nossa saúde mental, né? E ela não, ela não deixa de ficar ligada com a saúde física. Então, quando a saúde mental não está adequada, dificilmente você vai conseguir pensar em algo para melhorar a sua saúde física. Isso vai trazer outros malefícios, né? Então essa interação é muito importante. A cabeça da gente está funcionando muito bem. Eu vejo pessoas que têm uma idade cronológica alta, mas uma mente totalmente jovem. E essas Sadia, né? pessoas, sadia, e essas pessoas são as que mais praticam esporte, por consequência, né, de uma mente apta a fazer todas as atividades, a interagir, a se conhecer e tudo mais. Legal, e quando a gente fala nessa questão da saúde mental, hoje em dia a gente vê na mídia aí tem aparecido muito, né, várias reportagens, muitos médicos têm falado de distúrbios mentais, né, que tem a ver com essa questão, estão intimamente ligados com a questão da saúde mental, como por exemplo depressão, síndrome de burnout, coisas que até pouco tempo a gente pouco ouvia falar ou nem ouvia falar,
E hoje em dia a gente acaba vendo muitos casos, né? Quando se fala em depressão, por exemplo, a gente vê casos de personalidades mesmo que estão passando ou passaram por depressão, como, por exemplo, a Paula Fernandes, o Whindersson Nunes, o Jim Carrey esses dias comentou que tá passando por um processo de depressão e as pessoas muitas vezes não sabem nem o que fazer, como fazer, e eu acredito que isso daí, de uma certa forma, com toda a importância que a doença traz, né, a necessidade do tratamento, mas existe também uma forma de se prevenir, ou pelo menos de tentar se prevenir, por exemplo, tendo hábitos saudáveis do ponto de vista físico, ou não, ou eu estou enganado? Não, não, está completamente certo. A partir do momento que você, seu corpo está em harmonia, tanto fisicamente, vou estender um pouquinho mais, não só a parte mental e física, uma parte espiritual também. Existem outros fatores que você está bem com você mesmo, nesse sentido, buscando interações espirituais, né, interligados. Então isso faz com que nós tenhamos uma harmonia com o nosso corpo. Então, os casos de depressão hoje, as doenças crônicas estão muito ligadas às doenças mentais anteriormente, né? As doenças mentais precedem as doenças físicas. Então, os casos de depressão hoje, eles são precursores de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial. E o exercício físico ele atua diretamente na prevenção e no controle dessas doenças crônicas. Então é muito importante essa interação. Agora, como fazer com uma pessoa, né, que está em depressão sair do lugar dele ali? Acho que essa é a grande questão, né? Eu vejo. Como motivar, né, aquela pessoa que está num processo de depressão que precisa sim de um tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Acho que isso é legal a gente ressaltar também, porque infelizmente ainda existem pessoas que acham que depressão é frescura, que depressão se cura com trabalhar 20 horas por dia, o que pelo contrário, né, faz a pessoa se desgastar e se estressar ainda mais. Mas, além disso tudo, tem o que você falou. É importante você cuidar do seu físico para também procurar esse equilíbrio. Mas como a pessoa vai conseguir forças para, num momento de depressão, ou pelo menos como ela deve tentar fazer isso para conseguir, pelo menos iniciar, sair de um processo como esse? Existe uma receita para isso? Eu acho que a primeira coisa, Luiz, é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Uhum. Hoje, o isolamento, a pessoa está isolada no mundo dela, seja no celular, seja no computador, seja no trabalho, ela sofre de um isolamento. Nós somos seres altamente sociáveis. Nós precisamos de uma interação junto com outras pessoas. E as pessoas estão se isolando e muitas vezes casos de depressão que a pessoa não quer um contato com outra pessoa. E como é que ela vai sair da casa dela para ir para uma academia, ou mesmo caminhar num parque, fazer uma corrida, fazer uma atividade que seja prazerosa para ela? Então, primeira coisa, reconhecimento do seu estado emocional atual. Buscar orientação, não só numa atividade física, mas principalmente buscar um psicólogo, Buscar ajuda, uma né? ajuda que venha proporcionar para ela um controle dessa ansiedade, dessa depressão, dessa série de fatores que estão prejudicando ela. Também, estendendo a isso, fazer uma atividade controlada, direcionada por um profissional capacitado. Porque não é qualquer pessoa que está capacitada para prescrever um treino ou uma atividade ou um exercício para pessoas que possuam doenças crônicas, que estejam em depressão. E Perfeito. é comprovado que o exercício físico hoje é o primeiro remédio, não medicamentoso, não fármaco, né? Na atuação contra esses tipos, contra essas doenças hoje aí tão comuns, né? Tão evidentes para a gente. Perfeito. E aí quando a gente olha, não casos já mais extremos, como é o caso que a gente falou da depressão, por exemplo, quando a gente está falando de saúde mental, mas quando a gente fala do equilíbrio, né, da ideia do equilíbrio desejado, como é que a gente consegue esse equilíbrio desejado? Ou seja, não exagerar muito, vamos dizer, no treino físico, na parte corporal e deixando de lado a parte mental, mas ao mesmo tempo também não se focar só, não se preocupar somente com o lado mental e deixar, por exemplo, não praticar nenhuma atividade física, não fazer nada. Como que a gente
a gente conseguiria achar um equilíbrio ideal aí, ou que fosse bom para que a gente conseguisse ter uma qualidade de vida melhor? Eu acredito que com a intervenção de pessoas buscando ajuda, pessoas capacitadas mesmo, como eu disse agora há pouco, a gente precisa tanto de ajuda de pessoas ligadas ao controle emocional da mente, quanto Uhum. pessoas ligadas também ao controle da atividade física. Física. Porque tem pessoas que estão com problemas psicológicos, né, psiquiátricos até, que ela desconta em alguma outra coisa. Às vezes ela não quer, ela se fecha no mundo dela, não quer sair, não quer fazer mais nada, e ao contrário também é verdade. Ela começa a fazer uma série de atividades sem controle e acaba se prejudicando o seu próprio organismo, prejudicando o corpo, né, fazendo coisas em excesso, e tudo que não é controlado vai causar alguma sequela. Aquilo que tudo que é exagero, né, acaba podendo trazer uma lesão, um malefício de alguma forma para a Como saúde. eu falo, como é que a pessoa lida ali? Ela tem um culto ao corpo, né? Uhum. Ela cultua demais, ela quer ficar bonita de qualquer jeito, ela começa a fazer as coisas, mas você vê que a cabeça dela A gente fica em segundo fica em plano, a segundo plano. estética fica em primeiro plano e a saúde Bem por fica em... aí, por isso precisa de orientação também. Perfeito. E, por exemplo, eu sei que você teve uma carreira grande aí, quando a gente fala na parte de preparação física, você foi preparador físico das categorias de base, né, das seleções brasileiras e de vôlei feminino, e eu me lembro que uma vez conversando contigo, você falou de um caso muito interessante sobre essa questão do equilíbrio entre saúde mental e saúde física, né? Como isso pode interferir. Então, fala para o pessoal, dá algum exemplo, por exemplo, alguém que de repente está pensando, mas eu não consigo entender como, por exemplo, se eu pratico uma atividade física, eu não estar bem mentalmente pode me prejudicar. Você tem algum exemplo marcante, alguma coisa que você pode passar para o pessoal? Eu vou, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, um exemplo meu. Eu tive o privilégio de participar de uma equipe muito forte na década de 80, quando eu estava iniciando. Eu tinha 16 anos e eu comecei a participar com essa equipe adulta. E eu não tinha uma estrutura psicológica para suportar a pressão do que era. Aliás, eu não tinha nem muita noção do que era aquilo. Aham. E de repente eu me vi participando com pessoas que eram ídolos no Brasil, né? Uhum. Caso de William, Xandó, Pampa, Uhum. Renan, que é o técnico atual da Só, seleção. só, Só só, fera. só fera, E né? de repente eu tinha 16 anos de idade, eu estava indo para a Europa com eles para jogar. Nunca tinha saído do Brasil, me limitava a estar no meu Já. bairro, ali na minha cidade, a no máximo um campeonato brasileiro aqui dentro do país. E eu me via indo para um campeonato, para campeonatos mundiais, campeonatos que envolviam as equipes ao redor do mundo, e sem estrutura nenhuma psicológica. Não se pensava nisso naquela Ou época. seja, você tinha muito cuidado com a saúde física, mas a sua saúde mental ali naquele momento Então, não estava sendo cuidada, não digamos estava assim. sendo cuidada, mas assim, a gente tinha uma força tão grande, eu me espelhava muito neles, que essa força mental vinha do pessoal que estava junto comigo. Eu tinha Uhum. muita ajuda, principalmente do meu amigo capitão William, né, William Carvalho, que é uma pessoa muito querida. E então ele me ajudou muito nessa minha trajetória, né? Esse é o primeiro caso onde eu tive que enfrentar, né, pessoalmente, sem estrutura, mas eu fui lá e acabei até me dando bem com relação a isso. E segundo, eu tive um caso numa seleção onde uma das atletas, após a viagem nossa para o exterior, ela entrou em um processo depressivo, até com um pequeno síndrome do pânico. E acabou prejudicando o andamento da equipe, indiretamente. A equipe estava muito bem preparada tecnicamente, tinha um potencial incrível num campeonato mundial, mas uma das meninas acabou tendo esse quadro que acabou influenciando indiretamente o rendimento da equipe. Poderia ter ido mais longe, o que não é desculpa, Uhum. mas é um caso que eu posso citar aí. Ela queria voltar, começou a chorar e influenciou as outras meninas. Ela tinha um poder de influência dentro da equipe, mas E isso graças a Deus acabou, de certa forma, abalando toda a equipe foi. e acabou prejudicando, né? Talvez não possa não ter sido o fator Não determinante, mas foi. certamente Um ajudou dos. um dos a ajudar para que naquele momento vocês não conseguissem o título Perfeito. mundial. Perfeito. Vejam, pessoal, o tema que a gente está trazendo hoje tem muitas vertentes, né? E a gente tem procurado ficar nessa questão do equilíbrio, porque se a gente fosse falar só sobre saúde mental, só sobre saúde
física praticamente dariam horas aí, né, de discussão, mas a ideia aqui é trazer e mostrar um pouco dessa importância, né, porque esse balanço, esse equilíbrio entre a saúde mental e a física é importante, e o exemplo que o Marcelo trouxe para nós agora ilustra bastante isso, né? Não adianta eu estar muito bem fisicamente se por algum motivo eu estou com um distúrbio, eu estou com a mente muito carregada, com algum problema, e aí fico me ignorando, não procuro ajuda, como você falou, e isso tende a piorar e pode levar, inclusive, no trabalho, na família, em outras esferas da vida, a prejudicar a pessoa também por essa falta de equilíbrio, né? Eu vejo uma importância muito grande no investimento de atletas, né? Eu vou citar o caso da NBA, da NFL lá nos Estados Unidos, onde os atletas eles direcionam uma parte do salário deles para coach, para saúde física, né? Ele vai fazer um condicionamento da pré-temporada com o personal dele, ele vai cuidar da parte contratual, então ele disponibiliza aquilo, mas hoje a saúde mental dele é tão importante que 60% de tudo que ele investe é baseado em como ele vai suportar a pressão de ser um dos melhores jogadores da NBA, que é o melhor basquete do mundo. Eu estive lendo sobre isso, eu achei extremamente interessante e é um ponto muito importante. Como é que um cara, uma pessoa do gabarito deles lá, vai entrar numa quadra, né, buscando a melhor performance dele, sem ter uma estrutura emocional capaz de suportar isso? Todo mundo, ele é uma equipe a ser batida, né? A pessoa, então ele investe nisso, em buscar a autoajuda, aí ele passa a se conhecer melhor, saber como enfrentar aquilo, a não sofrer, a não se atentar muito às provocações que vão ter, a pressão da torcida, a pressão da imprensa, né? A exposição o controle emocional em si, né? o total. E ele investe nisso também. Então a coisa foi mudando nas temporadas, né? A pessoa investia no físico, ia passando para a parte psicológica, deixava por último. Agora é o contrário. Ele começa com a parte psicológica, né? Para estruturar bem ali, intencional isso. E aí a consequência é ele adquirir um físico capaz de suportar uma temporada tão pesada quanto... Perfeito. E isso é bem interessante o que você falou, porque tem dois outros casos também bem conhecidos. Tem o caso do Usain Bolt, para quem não viu, tem um documentário que fala sobre a vida dele, que é muito legal, e que fala sobre essa preparação psicológica que ele tinha, né, nos treinos, que ele tinha lá treinos exaustivos físicos, mas que ele tinha também toda uma carga de preparação psicológica para conseguir ganhar e ser, né, o campeão que ele é. E também o Michael Phelps, né? O Michael Phelps tem um livro, o livro do Charles Duhigg, lá, O Poder do Hábito. Inclusive ele conta uma parte de como era esse treinamento, né, que o treinador dele passava para ele, esse treinamento mental, inclusive com técnicas de visualização e outras coisas, justamente para preparar ele para no momento das competições ele conseguir estar 100% e naquele a mais que ele consegue dar, ele estava na frente de todo mundo, não só fisicamente, mas também na preparação mental. Eu vejo esses casos, Luiz, a importância da preparação, mas olha um outro fator que é importante. Você citou dois casos de atletas que competem individualmente, ou seja, depende deles exclusivamente. Agora imagine o caso de um basquete, de um vôlei, de um futebol de campo, futebol de salão, esportes coletivos. Esportes coletivos em geral, que necessita que todos estejam em harmonia. Ou seja, se eu não estiver equilibrado, como é que eu vou respeitar o meu companheiro? Como é que eu vou fazer com as regras que tem uma arbitragem ali, né, interagindo, agindo diretamente até em resultados ou não, né? Como é que o meu companheiro, eu estimulo o meu companheiro a pensar como eu, ou ao contrário, ele fazer, eu jogar como ele, querendo que o desempenho seja igual, dar força, positivamente, colocar ele em quadra. Então, poxa, por mais preparado fisicamente que eu esteja, na parte psicológica, se eu não souber lidar com com essas coisas, saber como a interação, essa sociabilidade com outros também, de que adianta? Perfeito. Não tem como ser individualista nesse caso. Eu dependo de outros. Sem dúvidas, perfeito o comentário. E quando a gente fala de
saúde física, né? A gente abordou casos, né, de atletas de alta performance, Michael Phelps, o Usain Bolt, mas quando a gente fala de saúde física especificamente, quais cuidados a gente tem que tomar? A pessoa normal, vamos dizer, que não é um atleta de alto desempenho, mas pratica exercício físico ou gosta de praticar exercício físico, faz academia, ou corre, ou pilates, ou qualquer outra atividade física. Que cuidados a gente deve buscar ter para também não acabar passando do ponto, ou tendo lesão, ou algum malefício aí para a nossa saúde? Eu acho que aí entra tudo, né? Tanto a parte, vamos lá, vamos para a parte física da coisa. Primeiro, alimentação saudável. Uhum. A preparação física, você já exige que você tenha uma alimentação adequada para você suportar essa carga de treinamento, essa carga de atividade, que de repente não era da sua normalidade, do seu dia a dia e passou a ser. Uhum. Outra, recuperação, sono, descanso, extremamente importante. A atividade física ela promove também que faça com que você comece a dormir melhor, né? Hidratação, as pessoas não têm o costume de tomar água. E é comprovado hoje em dia que até o Alzheimer, né, uma das causas É a que falta é falta de hidratação, de tomar água. As Uhum. pessoas mais idosas esquecem de tomar água. Isso tem um comprometimento muito maior. E eu preciso confessar para você que eu tô lutando para isso também. Eu sou uma pessoa que eu tomo pouca água, mas eu sei os benefícios que tem e eu tenho procurado aí colocar na minha rotina aí do dia a dia tomar mais água. Inclusive a minha noiva, ela fica me cobrando aí o tempo todo, toma água e realmente faz toda a Você diferença. sabe que tem aplicativos que lembram você para tomar água. Então você baixar no celular ali, dá um toquezinho, Deixa opa, um hora de alarmezinho, né? tomar Olha lá, água. pessoal, uma boa dica aí. Se você É, tá com dificuldade de tomar água que nem eu, baixa aí o aplicativo que o Marcelo tá falando tem vários. que vai botar um alarmezinho para você tomar água lá a cada X tempo. E aí vamos para a parte mental. O exercício físico mesmo, hoje você tem alternativas para você fazer exercício que nem a yoga. Uhum. É um exercício que faz você mentalizar e uma coisa extremamente importante para a vida da gente, controlar a respiração. As pessoas não estão respirando direito hoje em dia, né? Puxar, É tanta atividade que a não, pessoa deixa de é respirar. uma coisa, Filosoficamente, isso, metaforicamente falando, deixa de respirar. porque é uma coisa tão automatizada e os benefícios que traz você oxigenar o seu cérebro, oxigenar a sua musculatura de forma adequada. E o yoga ensina isso, o Pilates ensina isso. Uhum. Então é muito importante que você tenha essas alternativas, busque essas alternativas. Então por isso que, de novo, a orientação de um profissional capacitado é capaz de mudar a vida das pessoas. A pessoa capacitada ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Isso eu não tenho dúvida, porque o que você está dizendo, às vezes as pessoas falam, mas não precisa. Mas é a mesma coisa, eu falo a mesma coisa quando eu estou dando curso ou palestra dentro da minha área principal, né, que é a educação financeira, que eu falo a mesma coisa, olha, consulte um profissional. E às vezes as pessoas ficam com aquela ideia que acha que você está simplesmente querendo vender o teu trabalho, o teu serviço, mas acontece que o exemplo que eu cito para as pessoas é o seguinte: quando você tem um sintoma de uma doença, algo que você não sabe o que que é, e você de certa forma começa a se preocupar, você vai lá no Google e coloca lá tratamento da dor XPTO, ou você procura um médico que é capacitado para isso? Então, por que não, na hora de fazer atividade física, procurar o profissional capacitado, na hora de cuidar da sua mente, ou de buscar um programa de aperfeiçoamento, procurar um bom coach, ou quando você precisa cuidar das suas finanças, procurar um consultor financeiro, e por aí vai, né? Quando vai precisar reformar sua casa, um engenheiro, um arquiteto, enfim. As pessoas que estudam para isso têm o conhecimento para ajudar as pessoas a conseguir chegar nos resultados. E não é diferente quando a gente fala da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Você sabe o que acontece, Luiz? É encarar como cada pessoa ela é única. Isso se Uhum. chama individualidade biológica. Então, você vai lá no Google, você vê, a pessoa tomou um chá e emagreceu. Tá aí esse chá. De repente esse chá vai fazer mal para essa pessoa. Ela viu ali, então, quantos casos de intoxicação que a gente vê? Quantos casos de treinamento
que é adequado com o biotipo de uma pessoa e a pessoa foi fazer porque ouviu falar que era bom e acabou machucando um joelho, um tornozelo, uma coluna Achou que ia lombar. fazer bem e acaba Então, por isso prejudicando. que uma análise geral é a mesma coisa. Um analista financeiro, para ele ver como funciona, primeiro ele tem que saber como é que é a vida da pessoa. Como é que ele está ali para fazer uma Perfeito. análise É financeira? isso mesmo. Na nossa vida, como é que está a saúde mental dessa pessoa para poder você diagnosticar que tipo de remédio que ela vai tomar, ou se ela precisar de remédio, que tipo de procedimento que ela vai adotar para poder melhorar esse quadro. E na atividade física não é diferente. Uma pessoa, eu trabalho com voleibol, trabalho com meninas de 14, 15 anos com 1,90 de altura, meninos com 2,5 metros, Os 2 metros e os menininhos, as meninos, menininhas. os gigantes. Como é que eu vou dar o mesmo treino e sem uma análise para um cara que tem 2 metros de altura, 2 metros e 10, e para um menino que tem 1,80 ali em fase de formação? Eu tenho que individualizar isso, saber quais as necessidades momentâneas daquele procedimento, né? Daquela fase que ele está, para que seja adequada. Então acho que em todas as áreas o profissional é Né? necessário um profissional capacitado. E me diz uma coisa, Marcelo, a gente estava falando você comentou agora há pouco sobre o culto ao corpo, né? A gente até falou que muitas vezes as pessoas acabam perdendo a mão e acabam procurando mais cuidar da estética do que propriamente da saúde, né? Não que a estética não seja importante, mas às vezes acaba abdicando um pouco da saúde só por causa dessa questão do culto ao corpo, né? Então quando a gente fala disso, pensando nesse exagero que eventualmente as pessoas podem fazer, seja deixando de se alimentar bem para poder ter uma estética escultural ou até se sobrecarregando em termos de atividade física, me diz um pouquinho para nós o que esse exagero pode tornar prejudicial para a pessoa que está cometendo esse terrível engano, digamos assim. Eu acho que uma palavra que define insatisfação. Porque a exposição está tão grande, a necessidade de exposição está tão grande, de estar bem, que acaba a pessoa ficando insatisfeita, independente de como ela estiver naquele momento. Então ela vai sempre buscar algo a mais. Não vai longe. Aquele caso do Ken humano, né? Sei, é Ken humano, verdade, que é verdade. o cara faz uma plástica, né? Atrás da outra. Atrás da outra, gasta milhares de reais ou dólares, não sei onde que ele faz, por conta de se transformar o corpo dele para conseguir chegar numa coisa que é irreal, que não é aquilo. Eu acho que, poxa, eu vejo modelos plus size, né, hoje que são fotografados, é necessário aí no meio, né, por causa da mídia, pessoas que estão extremamente bem com o corpo dela. Perfeito. Elas têm uma autoestima, está super elevada. Em compensação, outras meninas maravilhosas, que tem um desvio no nariz aqui, já quer fazer uma plástica. E quando não consegue, entra em depressão. Entra num quadro depressivo, começa a adquirir... desequilibra a saúde mental. E ela já está comprometida. Ou seja, quando a gente fala dessa questão aonde o exagero pode levar, ou seja, pode levar, como você disse, a lesões graves, porque se a pessoa começa a exagerar muito em carga, faz exercício errado, como você falou, às vezes com a ausência de um bom profissional, pode ocasionar lesões graves. Do ponto de vista psicológico, a pessoa pode entrar num processo depressivo, ou pelo menos pode se sentir mal e querer se isolar porque acha que o corpo não é adequado, ou porque está abaixo do que seria perfeito, ou do que a sociedade tem, né, tem como os padrões sociais têm como o ideal para as pessoas. Então tudo isso realmente, o culto ao corpo pode diretamente prejudicar a nossa saúde, tanto física quanto mental. Exatamente, né? Citando os padrões, qual que é o padrão? Por quê? Onde está escrito que tem que ser desse jeito? A pessoa cria uma imagem e ela quer se transformar naquilo. E de repente não é a realidade dela. Né? Vai mexer também na parte financeira, uma coisa que hoje está muito evidente. E aí ela fica em depressão porque ela não consegue. As próprias redes sociais vendem uma ilusão. Né? No nosso trabalho que a gente fez junto, você citou várias vezes que as redes sociais os mundos são cor-de-rosas, né? Ninguém posta o problema, a doença às vezes, muito poucas vezes, mas as pessoas... E a pessoa que está assistindo, que está vendo aquilo, compra daquela maneira... Acha que só a vida dela é ruim e a da outra é maravilhosa. E não é a realidade. Então, como encarar isso, né? É uma coisa que tem que ser vista com outros olhos. E uma outra coisa, Marcelo,
A gente falou, quando a gente fala, na verdade, sobre essa questão do culto ao corpo, né, a gente falou um pouco meninas que têm essa questão da beleza, modelos e tal, e a gente olha, por exemplo, o caso dos homens, mais, né, os homens, não que não tenham mulheres que o utilizam, mas homens que utilizam esteroides, anabolizantes para crescer a massa muscular, crescer o corpo, tal, também é muito voltado para a questão da estética. Fala um pouquinho para o pessoal que está assistindo, qual que é o prejuízo de uma pessoa tomar anabolizante, esteroide? O que pode acontecer com a pessoa? Que tipo de resultado negativo pode advir desse tipo de substância? Então, olha só, para você, as pessoas buscam alternativas para ganhar um corpo escultural sem orientação. Também cai de novo na orientação, né? Ela vai lá porque o amigo tomou e ficou forte, ele vai tomar também. Agora, internamente, né, o que acontece no corpo são fatores assim extremamente perigosos, que pode mexer no metabolismo completamente, na parte renal, na parte do fígado, estômago, crescimento de pelos, deformidades que vão prejudicar ela, nas articulações, o crescimento da estrutura não condiz com aquela parte articular dele e pode sobrecarregar, causando lesões que dificilmente pode se recuperar, né? Os homens, pode causar até impotência nos homens, a mulher, a voz mais grave. Então são N fatores que podem ser prejudiciais sem um controle, que a pessoa, naquela ânsia, naquele ímpeto de querer um corpo escultural, vai transformar a vida dela para sempre. Eu já vi casos que as pessoas foram a tal ponto até causar a morte, né? Você pode encontrar na literatura, abrir um Google lá e ver pessoas que... Não, e vira e mexe a gente vê também, né, na imprensa, casos de pessoas, quando não vêm a falecer, às vezes entram em estado de coma, ou tem acaba ficando com algum tipo de sequela no corpo, porque ou tomou algum tipo de anabolizante, ou esteroide, ou aquelas coisas, colocou silicone industrial, aquelas coisas até bizarras, né, que a gente vê, em função desse desconhecimento, ou porque alguém falou que é bom, né? Como você disse, o vizinho, o cunhado, alguém falou que é bom, e a pessoa vai lá e praticamente comete um crime contra seu próprio corpo fazendo isso, né? Porque normalmente essas coisas vão ser buscadas em locais que não são, não tem uma vigilância, não tem algo que seja legalizado. Então acaba sendo uma coisa que vai interferir diretamente aí na vida da pessoa. Pode ser a curto, a médio ou até a longo prazo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai sentir. Porque hoje ela é jovem, o corpo está sadio, ela vai começar a introduzir isso no corpo dela de tal forma, mas e futuramente, e lá na frente? Daqui Qual vai ser o 10, impacto disso no futuro, né? qual é o preço a pagar, né? Como a gente brinca, a conta vai ser paga uma hora. Alguém vai ter que pagar a conta. E nesse caso, esse alguém é a A própria própria pessoa, pessoa. né? Exatamente. E quando a gente fala de... Porque as pessoas, elas costumam... Eu acredito eu, né? Que as pessoas têm mais facilidade, quando a gente fala em cuidar da saúde física, tem mais facilidade de lembrar ou de buscar ferramentas para isso. Por exemplo, academia, né? A musculação, academia, corrida, pilates, a própria yoga, que mistura um pouco, mas que tem a questão da atividade física, natação, boxe, crossfit, enfim, uma infinidade de coisas que as pessoas muitas vezes facilmente já lembram e, dependendo do gosto, vão atrás. Só que quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas ainda não sabem, o que eu posso fazer para cuidar mais da minha saúde mental. E aí eu também sou um cara gosto bastante de neurociência, dessa parte, né, mental, e aí, na verdade, eu queria a sua opinião. Eu listei alguns pontos aqui que eu acho interessante, alguns deles até a gente vai ter algumas lives para falar sobre isso especificamente. Eu queria saber a sua opinião, se isso realmente você acha que faz bem, está na linha da saúde mental. Por exemplo, né, eu coloquei alguns itens como prática de mindfulness, né, ou meditação, para alguns não é exatamente só meditação, mas alguns conhecem como meditação, né, a prática de mindfulness,
Exercitar a gratidão, né? Aquela questão que a psicologia positiva hoje fala muito disso, né? Que se a gente começa a ser grato, se a gente começa a desenvolver o hábito de agradecer aquilo que a gente tem, ao invés de ficar reclamando daquilo que a gente não tem, já foi provado cientificamente que isso dentro do nosso organismo causa o bem-estar e nos ajuda, né, a encontrar um bem-estar mental, melhorar a nossa saúde mental. Terapias também, né? Fazer terapia, a psicoterapia, né? A famosa terapia psicológica ou terapias alternativas, como alguns coaches fazem, né? Como, por exemplo, a gente vai ter uma live que vai falar, a Fernanda vai falar sobre as terapias quânticas, terapias multidimensionais, o autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento de alguma forma, né? Que isso também ao meu ver, equilibra a pessoa, ajuda a pessoa a se equilibrar. E como você comentou no início da live, a espiritualidade, né? Desenvolver, independente da religião que você tenha, independente de qual a sua crença, como você vai buscar, mas ter uma espiritualidade. Você acha que a prática desse tipo de atividade contribui efetivamente para melhorar a qualidade da Eu, nossa saúde eu não mental? tenho dúvida nenhuma. Eu acho que são avanços, né, avanços que vêm trazer benefícios. Eu acrescentaria, sabe uma coisa que deixa a mente da pessoa aberta? É leitura. Hoje o hábito da Verdade, leitura, tem toda a Luiz, razão. ele está sendo deixado para trás. Por quê? Hoje você consegue ouvir um livro, Hoje você tem não os lê. Os audiolivros, né? áudios, né? Os Exatamente. audiobooks que faz com que você perca essa prática. E a leitura exercita a mente. Faz com que a mente, você lê uma literatura, um best-seller, faz você viajar aos locais, faz você pensar. E hoje a coisa vem mastigada. Uhum. Né? Mas eu acho que o autocontrole, né? Eu só vou assim, numa linha, eu acho que também você começar a acreditar em algumas coisas, mas tem que ser tudo orientado e com moderação. Uhum. Eu acho que você depositar toda a sua crença, toda a carga em cima de apenas uma coisa, você citou a gratidão. Uhum. Ah, se eu for grato, a minha vida vai mudar. Aí a pessoa vai grato aqui, grato ali, grato, e a vida dele não muda. Ela Uhum. não sabe que tem outros fatores. Por isso que eu falo que a orientação também para Perfeito. isso é Não importante. pode só depositar toda a expectativa em Exatamente. E uma as coisa pessoas estão só. fazendo isso. E Uhum. sabe o que acontece? Ó, boa dica, hein, pessoal? Anota essa daí. Então, é todo um contexto. Não adianta você chegar lá e achar que tudo vai mudar porque você, da noite para o dia, começou a ficar grato por tudo. Não é só Uhum. isso. É todo um contexto. Então você tem que buscar outras coisas que complementem isso, que deixe você mais saudável mentalmente para que isso aconteça, né? Para mudar o seu mindset, o seu pensamento, a forma de você agir. Porque Uhum. assim também, muitas coisas as pessoas acreditam que mudando o estado mental vai mudar, mas ela não age. E você ter toda a informação do mundo, mas você não Não colocar em agir não prática, adianta nada, vai sem ficar no dúvida. zero a zero. Vai continuar a mesma A coisa, mesma né? coisa. É isso mesmo. Ó, Marcelo, infelizmente esse nosso tempo está ficando curto, porque a gente tem muito assunto para falar, né? Tenho certeza que o pessoal também deve ter pensado em várias coisas que eventualmente a gente pode até, dependendo do interesse das pessoas, a gente pode até falar especificamente de vários desses itens em lives que a gente venha fazer futuras, né? Mas para a gente terminar, que conselho que você dá para quem quer começar a praticar uma atividade física? A pessoa, tô parado lá, tô sedentário, mas eu tô querendo praticar uma atividade física. Qual que é o primeiro passo? O que que a pessoa precisa fazer, na sua opinião? Vamos lá. O primeiro passo é você saber como é que você está para fazer uma atividade ou um exercício físico. O que é? É buscar uma orientação médica em primeiro lugar, saber como é que está o seu corpo, Uhum. porque você querer é uma coisa. Agora, que estado você está ali? Uma avaliação física de um profissional de educação física, né? Isso é importantíssimo para saber em que momento que você está. Um fisioterapeuta para saber se você tem alguma lesão ali que possa prejudicar o desenvolvimento, um nutricionista, olha quanta coisa que pode ser agregada, um nutricionista para saber como está a sua alimentação, de repente você começa a fazer uma atividade, um exercício físico e ela acaba te prejudicando porque você não está se alimentando direito, Uhum. né? Então, mas eu acho que a primeira coisa, Luiz, é você procurar um médico que faça um check-up, uma avaliação do seu estado geral. Nossa, e olha que interessante, porque normalmente as pessoas não fazem Não isso. faz. Achei bem legal esse seu conselho, porque normalmente as pessoas já vão direto atrás
da atividade em si, mas o que você está dizendo é melhor primeiro a gente se conhecer e saber eventuais limitações ou coisas que podem ser prejudiciais para daí escolher uma atividade física mais adequada. Perfeito, perfeito. Como eu citei, falei da individualidade biológica, a individualidade biológica. Cada pessoa, ela é única. E só um diagnóstico um pouquinho melhor, um pouquinho mais profundo, um exame de sangue até pode detectar alguma coisa para saber se ela está com deficiência em algum mineral, em alguma vitamina, em algo que possa acabar comprometendo o desempenho dela. Perfeito. Né? São muitos fatores. E aí, para a gente terminar, e quando a gente fala da saúde mental, né? Por exemplo, eu quero começar algum tipo de prática lá, ou como você falou, muitas vezes é um conjunto, mas eu quero dar o primeiro passo. Vale a mesma coisa, apesar de serem coisas diferentes? Eu deveria procurar, por exemplo, você falou procurar um médico para fazer um check-up. Eu tenho que procurar um psicólogo ou algo nesse nível ou não? Ou se eu vou dar o primeiro passo para fazer algum tipo de atividade para minha saúde mental, eu devo fazer começar de forma diferente? Qual que é o teu conselho? Olha, não é puxando para o lado físico, mas eu acho que no lado mental, acho que tem uma coisa hoje, Luiz, que é muito importante que está faltando. É a interação com o próprio ser humano. Uhum. É o respeito, conversar mesmo. É largar o celular. É largar o celular. Largar o celular e largar conversar. o computador e conversar. Uhum. Como é que você está? Como é que você está? Como é que você passou esse começo de ano, esse final de ano? Como é que está a tua família? É conversar sobre coisas que não existem mais. Hoje a pessoa está num quarto, a outra está no outro, está conversando pelo WhatsApp. Enquanto que... Infelizmente a gente vê casos assim. Então eu acho que a saúde mental ela pode começar com a própria interação entre os seres humanos. E a partir daí ela identifica as necessidades. Ela pode identificar, aí ela pode buscar ajuda, eu acho que sim. Mas a primeira coisa, eu sou mais assim, é começar com uma coisa simples que está muito acessível. E não custa nada, né? Não custa nada. Não precisa pagar nada. É um tempo que você tem que dispor aí. Eu acho que até a questão familiar, né? O pai com o filho, o marido com a esposa, né? Tá morrendo isso e não pode, essa interação tem que haver. Razão. A gente tem aqui alguns comentários do pessoal do Facebook aqui. A Fernanda falou que é importante, né, buscar ajuda, que ela também acredita nisso. Você vê que as pessoas também enxergam isso, né? Algumas não enxergam, mas tem pessoas que realmente percebem. A Fernanda também falou, buscar ajuda é essencial. Acho que tem uma amiga sua aí, Dagmar, falou, boa, gatão. É minha sócia. Oi, Dagmar. É minha sócia aí numa empresa de arbitragem que eu tenho. A Ofélia falou, até eu busquei ajuda num determinado ponto da minha vida, ou seja, ela também colocou que em algum momento ela precisou de ajuda e ela foi atrás. Te amo, minha sogra. A Ofélia é minha sogra. Olha só, até a sogra está assistindo a nossa live, é isso aí. Também falaram sobre autoconhecimento. A Alexandra mandou um boa noite para você. Boa noite, Chan. A Dagmar também comentou que não bebe água e tá ciente, tá que nem eu, tá precisando instalar o aplicativo lá para lembrar de tomar água, né? O Flávio deu boa noite e tá te perguntando o seguinte, qual a proporção entre alimentação e exercícios físicos para se conseguir um corpo legal? Que pergunta interessante. Hein? É do Flávio Aniceto. Flávio trabalhou comigo, um grande profissional de educação física, extremamente capacitado. Flavinho, muito legal. Isso aí quem vai analisar é exatamente isso, buscando ajuda de profissionais, um nutricionista que vai avaliar o quanto você precisa e a atividade física que você faz. É muito importante você saber isso. Aleatoriamente, eu não posso chegar e falar para você, come isso e faz isso, sem antes fazer uma avaliação. Então, não tem uma fórmula mágica. Não, esquece isso, muito pelo contrário. A fórmula mágica aí que foi, está provado aí que essas fórmulas aí servem para uma pessoa e não servem para outra, como eu falei. Né? É muito importante você se conhecer e ter dados palpáveis para iniciar algo que seja para você, exclusivo para você. Eu acho que o rendimento é muito melhor. Maravilha, a gente tem alguns comentários no Instagram também, o Renato fez um comentário aqui, vamos ver aqui. Acho que ele passou por um processo de depressão. Ele colocou, a minha depressão, infelizmente, a minha cura veio sozinha, de modo que eu precisei negligenciar alguns pontos e ser político com outros, e aceitar o que eu tinha e buscar ajuda.
Porém, essa ajuda veio apenas de mim, pois muitos me deram as costas e dizendo que estava com frescura, aquilo que eu falei, né? Pessoas ainda acham que depressão é frescura. Enfim, depressão é algo sério e hoje eu cuido da saúde mental e corporal também, né? Você vê que as pessoas têm buscado mesmo, né? Se cuidar mais, tanto fisicamente quanto É. mentalmente. Luiz, eu sei que o nosso tempo está estourando, mas eu queria fazer só um comentário rápido sobre isso. Claro. Minha esposa é profissional de educação física também e ela tem uma lesão no plexo braquial, né? Mas mesmo assim, com dor neural 24 horas, ela faz atividade física, estava fazendo atividade física 6 dias por semana. E ela entrou em depressão. Ela ficou depressiva por conta de uma série de fatores externos que contribuíram para isso, mas ela está voltando agora à atividade física. Então você vê que cada pessoa é tão individual que não estou dando uma fórmula mágica aqui, tem que a interação, o equilíbrio entre corpo e mente é assim Ponto e final. ponto. Não, a minha esposa fazia, né? A Val estava sempre fazendo atividade física e de repente ela derrubou, porque ela tem dor neural, ela tem fatores externos que prejudicam, né? E é mesmo assim. E agora ela está voltando e a atividade física para ela é uma terapia. É uma terapia. E ela está buscando ajuda, sem dúvida. Então, pessoal, olha só, presta atenção. De tudo que o Marcelo falou, acho que assim o grande conselho que dá para a gente resumir é procure ajuda. Seja na questão mental, se você quer desenvolver algo ou está passando por um problema, procure ajuda. E no caso físico também, não saia fazendo qualquer coisa ou porque o seu vizinho disse, você vai e faz. Procure a ajuda de um especialista, como ele falou, vá a um médico, faça um check-up, entenda como está o seu corpo primeiro, para que daí você tome as melhores decisões. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né, para a gente não estourar aí o tempo que é precioso das pessoas também. Como você disse, hoje é uma correria, todo mundo tem muitas atividades. Então, para terminar, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, se as pessoas quiserem te achar, seja no YouTube, no Facebook, ou se quiser fazer personal com você, como é que as pessoas te acham aí? Deixa os seus contatos e o teu recado final aí para o pessoal. Bom, primeiro, assim, né, falar que é um prazer muito grande poder falar um pouquinho, contar um pouco da experiência da gente, né? Agradecer esse convite novamente. E se você precisar de um personal trainer, você pode me achar nas redes sociais, o Marcelo Lorena no Facebook, Marcelo Lorena Personal no Instagram. Eu tenho um canal do YouTube onde eu tenho vídeos sobre atividades físicas. Então se você for lá, mas ele é bem sugestivo, chama Emagrecer com Saúde Global. Também tem um site com o mesmo nome, emagrecercomsaudeglobal.com.br. Que curiosamente está aqui, Tá né? aqui, tá aqui no meu peito. É isso E se aí. você quiser, pode me ligar também, né? Eu posso disponibilizar meu número de Claro, telefone? fica à Então eu estou vontade. aqui, eu estou em São Paulo, tá? Especificamente em São Bernardo, mas o DDD é 11, o telefone é 981860055. E aí a gente pode, através do WhatsApp ou de uma outra forma, conversar aí, esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado aí para vocês, ok? Maravilha, Marcelo. Eu queria te agradecer muito, primeiro por você ter aceitado o convite de fazer parte aqui da Liga do Saber, de trazer todo o seu conhecimento aí para compartilhar não só com a gente da Liga, mas com os nossos seguidores, com as pessoas que quiserem aprender mais. Então, agradecer primeiro por ter aceitado o convite e também agradecer aí por essa live, né, por ter aceitado a gente fazer esse bate-papo. Tenho certeza que não vai ser o único, vamos ter mais aí, mas deixo aqui o meu super obrigado para você. E lembrando, pessoal, que a semana que vem, né, agora toda semana a gente vai ter uma live, inicialmente com esse foco do bem-estar e de saúde. E a gente já comentou bastante sobre saúde mental e em alguns momentos a gente falou sobre terapias alternativas, coaching, e justamente esse tema a gente vai falar na semana que vem com a Fernanda Abreu, onde a gente vai falar sobre as terapias quânticas e a terapia multidimensional. Você já ouviu falar disso, Marcelo? Terapia? Quântica e terapia multidimensional? Assim, eu li muito sobre a física quântica, né? A Uhum. terapia quântica não tenho Legal, olha conhecimento. lá. Mais um conhecimento que o Marcelo vai adquirir e que você também pode adquirir a semana que vem, na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas, com a Fernanda,
no nosso Meeting Minds Live Session sobre as terapias quânticas e multidimensionais. Beleza, pessoal? Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui da live, que depois o Marcelão vai responder aí para todos, tá bom? Uma boa noite para vocês, um ótimo carnaval e a gente se vê em breve. Valeu, gente!